Olá, muito boa noite. Alex Alcântara aqui na área com o projeto Brotovida. Hoje, segunda-feira, vamos ter o prazer aqui de iniciar mais uma temporada do Brotovida na rádio pela Garopaba FM com a nossa super amiga, parceiraça aqui do programa, doutora Ana Beatriz. Tudo bom, doutora? Tudo tranquilo. Você está feliz? Com frio, mas feliz. É? É feliz por voltar, né? Eu acho que é É. tão bom a gente poder ter esse espaço, né, para conversar, para trocar umas ideias, para Na aprimorar o conhecimento. Sim, eu estava ansioso aqui realmente para ter você de volta e poder conversar um Bom, pouquinho mais, mesmo porque já faz alguns meses, né, que a gente parou. exato. E graças a Deus a gente tem essa oportunidade aqui incrível pela rádio local de poder falar de assuntos tão interessantes e importantes aqui para a qualidade de vida. Antes, eu quero agradecer imensamente aqui a toda a diretoria da rádio, em especial ao Haroldo, que abriu mais uma vez essa oportunidade de a gente estar aqui. Serão 5 dias na semana, toda segunda, quarta, quinta e sexta-feira. Vou trazer um convidado aqui super especial da nossa região, claro. Quem quiser também participar, é só entrar em contato direto comigo ou aqui pela Garopaba FM e agendar aqui um dia essa semana. Além da doutora Ana, vou conversar também com o doutor Uronal, que vai trazer aqui um belo conteúdo aqui para o programa. E na quinta-feira tem um convidado super especial. Então, agradecer mesmo ao Haroldo, a Fabi, ao Aurélio, a toda a diretoria da rádio, né? Queria também mandar um super beijo especial para a Luísa, hoje que ela me deu a granola super especial. Acabei de fazer uma postagem da granola dela, que é, assim, a melhor granola. Depois eu te dou um pouco, tá, doutora? Tá, vou querer experimentar, É sim. sensacional Tá bom. a granola. Também mandar um beijo para toda a equipe do Brotô. Eu sei que tem o Kino tá ali no Instagram do Alex. Mandar um Uhum. beijo também para o Que Douglas, bom. para o Arthur, para o Renan, para todo mundo que está lá, de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 3 da tarde, com aquela super opção do almoço. Faz tempo que eu não te vejo por lá. É, mas eu tenho comido mais em casa, assim, eu mando buscar, né? É? Por falar em. E tá frio, tem pandemia. Pois é. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje de. Um pouquinho não, né? O assunto é energia vital. Exato. Mas a gente pode também falar um pouquinho dessa alimentação, né? Podemos, claro. Que também tem muito a ver, né? Eu posso alterar a minha energia vital através da alimentação, correto? Sim, na verdade, a energia, eu vou explicar melhor mais tarde, mas a energia, ela vem de várias fontes, né? Aham. O que na medicina chinesa a gente chama de qi, né? Que não é bem energia vital, assim, a melhor tradução. A tradução para o ocidente foi energia vital, né? Mas o Tá. qi é muito mais que isso, né? Muito mais amplo. Então, assim, é muito mais do que mais um sopro vital do que só uma energia vital, porque o Uhum. Ti também não é só energia, ele é matéria. Tá? Então, se a gente ficar falando só como energia, né, Uhum. a gente fraciona um pouco o conceito do que realmente é o Ti. Né? E como ele é o que nos mantém vivos, o que faz a gente crescer, se desenvolver, a mente, né, também se Uhum. move através do ti. Então ele pode ser, digamos assim, alimentado, né? A Entendi. gente pode usar bem o ti ou usar mal o ti, Porque. porque se a gente né, tanto a parte respiratória quanto desde o nosso nascimento, depois vou explicar melhor Uhum. sobre, digamos, quais são os tipos de TI que a gente tem, Que a né? gente. E um deles é o TI nutritivo. Então, o TI nutritivo, ele vem essencialmente daquilo com que a gente se alimenta, né? E a gente pode também alimentar a alma, não pode não? Pode, com E vai certeza. interferir também? Tudo interfere, porque na verdade o TI é a nossa substância, né? Uhum. É nossa substância vital é o TI, né? O TI é uma palavra chinesa, né? Perfeito. Como hoje está chovendo aqui em Garopaba, a internet pode falhar um pouquinho, Exato. mas você pode nos acompanhar, além da rádio, lógico, através da live do Facebook da Garopaba FM e pelo meu Instagram ou o Instagram do Brotovida também. Eu sei que você trouxe um conto, né? Sempre. Aliás, vale a pena lembrar que a doutora Exato. Ana vem com um material incrível, sempre muito bem preparada e sempre com um conto para a gente poder iniciar essa conversa.
Porque eu acredito que a gente, através do conto, né, isso é uma coisa bem chinesa, assim, né? Uhum. Através do conto existe sempre uma mensagem, né? Então, e é uma forma mais lúdica, então a gente presta atenção na história que se conta no conto e ela traz uma mensagem que a gente leva para a vida, né? Por isso que eu gosto de sempre contar um conto. Você acha que as pessoas estão com esse tempo assim de prestar atenção no que Acho que como nunca estão com tempo, né? Se fazem uso do tempo que tem, não sei. Mas o tempo, acho que está propício para isso? Está propício para isso. Não só em função, né, dessa reclusão necessária, Uhum. mas também porque nós estamos no inverno, né? E a gente já conversou bastante aqui sobre as mudanças das estações, o que elas significam, né, para a natureza e para o ser humano. Então, a gente respeita as estações e as mudanças climáticas e age de acordo com o tempo que é propício para elas. Então, no inverno, a gente tem que se recolher. Sim, né? Ficar mais quieto, se recolher. A né? introspecção é necessária. A introspecção a palavra do inverno. Agora, então, nesse sentido, né, no nosso dia a dia, que a gente, né, tem a correria do trabalho e acaba, né, realmente não prestando muita atenção nisso, como é que você acha que a gente pode aumentar a nossa percepção que a gente também está nessa natureza que está mudando constantemente? Bom, além do frio. Além do frio. Na verdade, para prestar atenção, a gente tem que sentir o que o corpo diz, né? Então, se a gente sente mais frio, como tu acabaste de dizer, a gente tem que se recolher mais cedo, dormir mais cedo, né? Acordar um pouco mais tarde, né? Até eu estava olhando amanhã como que vai ser o tempo, porque hoje ele está, né? Eu acho que o dia mais frio desse inverno está sendo hoje. E lá pelas 6, 7 da manhã vai estar 5, 6 graus, então a gente tem que respeitar um pouco isso. Para quem corre às 5 pois da manhã. Pois é, eu vejo, eu sei que tu corre às 5 da manhã. Melhor ir com gorro. Melhor proteger a cabeça, com certeza. Não, mas vamos lá para esse conto que eu estou curioso para saber. Então, o conto se chama O Velho Sábio. Um velho sábio refugiou-se nas montanhas para se dedicar à meditação e oração. Ele costumava ser visto como uma pessoa muito ocupada. Um dia, alguém lhe perguntou: como você pode ter tanto trabalho se mora sozinho? E ele respondeu: mas eu tenho várias coisas a fazer. Eu treino 2 falcões, treino 2 águias, acalmo 2 coelhos, disciplino uma cobra, motivo um burro e domestico um leão. E o rapaz falou: mas eu não vejo nenhum animal por aqui. Onde eles estão? E o eremita respondeu: esses animais todos nós carregamos dentro de nós. Os 2 falcões se jogam em tudo que lhes é apresentado, bom ou ruim. Tenho que treiná-los para lançar coisas boas. Eles são os meus olhos. As 2 águias, com suas garras, machucam e destroem. Tenho que treiná-las para colocar-se em serviço e ajudar sem causar danos. Elas são as minhas mãos. Os coelhos querem ir aonde quiserem, querem evitar situações difíceis. Tenho que ensiná-los a ter calma, mesmo que haja sofrimento, problemas ou qualquer coisa que eu não goste. Eles são os meus pés. A coisa mais difícil é observar a cobra. Ela está trancada em uma gaiola forte, muito forte, mas está sempre pronta para atacar, morder e colocar seu veneno em quem estiver por perto. Então, eu tenho que discipliná-la. Ela é a minha língua. Todo burro é teimoso, não quer cumprir seu dever. Está sempre cansado e se recusa a carregar sua carga todos os dias. Este é o meu corpo. E, por fim, eu preciso domesticar o leão. Ele quer ser o rei, ele é altivo e sempre quer ser o primeiro. Ele é vaidoso, orgulhoso, ele acha que é o melhor. Este é o meu ego. Olha só. Como você pode ver, temos muito trabalho a fazer. Muito trabalho. Haja percepção aí para poder domar todos esses
esses animais. animais que estão dentro de nós. Mas é verdade, né? Sim. Tudo isso. Eu acho que é bem interessante a gente entender que nossa língua é como uma cobra. Se a gente, a palavra que a gente profere pode machucar muito outra pessoa, né? Pode. Então a gente tem que disciplinar, né, a nossa palavra para não machucar o próximo, né? E você acha que isso vai, mesmo que você não tenha a intenção, né? A forma que a pessoa vai receber essa palavra, por exemplo, que seja, ela, mesmo, ela pode realmente interferir na vida da pessoa de uma forma negativa, mesmo que a outra não tenha essa intenção? Sim, pode. Claro que a gente também, se a gente não está com a intenção de ferir alguém, mas fere, a gente também não tem que carregar consigo a culpa de ter acontecido isso, Sim. né? Também é uma questão de bom senso, né? Se a gente está fazendo alguma coisa e ao longo da nossa vida a gente fere pessoas, isso é normal, mesmo sem querer, como você disse. Mas se a gente está consciente de que está fazendo o seu melhor e não se dá conta, né? Que feriu alguém, ou nem ficou sabendo que feriu alguém, a gente não tem não carrega a culpa de ter ferido alguém, né? Sim. Ou se percebe que feriu alguém, então tem a humildade, né? Afasta o leão, que é o ego, né? Tem a humildade de poder pedir perdão. Eu acho que isso que é importante, né? Sim. Então, se esses animais que eu citei trabalham todos juntos e em harmonia, a gente consegue viver uma vida tranquila, né? Mas se um deles resolve se rebelar, e a gente tem que ter os outros íntegros para poder reverter o mal entendido. Essa situação. Exato. Agora, como é que eu vou perceber, né, por exemplo, a questão da língua, por exemplo, a questão do ego, né? Sim. Como é que eu faço esse... Porque é um trabalho que nunca tem fim, vamos Sim. dizer assim, né? Um trabalho de evolução. É uma caminhada. Uma caminhada que você vai aumentando o seu nível de percepção com isso, e você vai trabalhando e evoluindo como ser humano. Como é que você acha que eu posso realmente trabalhar isso de uma forma que eu vá perceber os resultados disso? É o autoconhecimento, né? Eu acho que as pessoas têm que se perceber, né? E não a maioria das pessoas ela só olha para o próximo, né? Para os outros, né? Percebe os defeitos nos outros, as qualidades, percebe as atitudes que os outros tomam, mas nunca se auto observa para saber como eu estou me comportando, como eu estou fazendo as coisas, como eu estou me direcionando para aquela determinada pessoa, né? O primeiro passo é o autoconhecimento, né? E acho que o inverno é propício para isso, né? Para introspecção, né? Se conhecer e tentar entender se você está tratando bem as pessoas, se você está sendo uma pessoa que não é um ego inflável, né? A questão do espelho, né? O espelho. O espelho o próximo, vamos dizer assim, né? Sim. Se você tem um argumento com uma pessoa, se você tem uma, entre aspas, uma rivalidade ou algo que te incomoda naquela outra pessoa, né? Isso é um sinal de que você também precisa trabalhar algo em você? Isso é bem interessante, né? Uma área da psicologia fala bastante sobre isso, né? Porque, por exemplo, geralmente, eu posso falar muito daquela pessoa e a língua começar, né? Aquilo... Geralmente, quando alguém ou alguma atitude de alguém incomoda muito, normalmente é uma fração daquilo que você mesmo tem que resolver em si, né? As pessoas se encontram não é por acaso, né? Então, se você tem uma pessoa que você sente que está te incomodando muito, tenta olhar o que isso representa em você. O que é essa incomodação? O que é essa incomodação? Porque às vezes ela só está existindo, só está fazendo as coisas da vida dela, e por que isso te incomoda? Né? Eu falo bastante sobre as emoções, né? A emoção é sua, né? Ele não está te incomodando, você está se incomodando com aquilo, né?
Geralmente é assim, então as emoções são internas, são suas. Ah, fiquei irritada, fiquei nervosa, fiquei agitada, fiquei triste, fiquei isso, fiquei aquilo. São suas emoções, não são de mais ninguém. Ninguém colocou lá para dentro, ninguém te empurrou goela abaixo, né? As emoções vieram por algum motivo. Então, acho que é interessante quando a gente tem uma emoção que a gente se sente desconfortável com ela, que a gente pare para pensar por quê. Na sequência das emoções, né? Os pensamentos, né? Desculpa, nos animais, a gente falou da mente ou ela não estava... Não, a gente falou dos olhos, Uhum. né? Porque, na verdade, os olhos, eles são, já falei aqui, né? A janela Sim. da alma, né? Então, tudo que a gente olha, a gente enxerga. Janela da alma, olha só. Tudo que a gente enxerga, né? A gente traz para a mente, né? E aí interpreta, certo? Isso. Obviamente que os sentidos, né? Todos os nossos sentidos são feitos, os 5 sentidos, tem gente que acha que tem 6, que tem 7, mas os 5 que a gente conhece que são do nosso corpo, eles são sentidos que existem para a gente perceber o que não é nós, o nosso externo. A gente usa os 5 sentidos para perceber aquilo que venha fora eu, né? Que seja fora de mim. Fora do meu ser. E aí eu recebo essas informações através dos sentidos e eu processo na mente essas informações. Por isso que não existe, né? Mesmo duas pessoas olhando uma mesma coisa, não vão ver da mesma forma. Porque a gente recebe o estímulo sensorial, mas a gente processa na nossa mente. E cada mente é única e diferente. Essas únicas. E nesse processar, né, a gente acaba criando muita coisa muita por fantasia, exemplo, muita fantasia, para que o outro me incomode, é uma autodefesa, uma autossabotagem, para colocar a culpa no outro e não olhar para si mesmo. Eu acredito que a gente, enquanto seres humanos que estamos na nossa evolução, na nossa caminhada evolutiva, a gente tem uma tendência a complicar aquilo que é simples. Isso eu acho que é o importante. Né? Por quê? Porque a gente, por algum motivo, em função das nossas sinapses, da nossa mente, das nossas experiências anteriores, a gente coloca para dentro essa percepção sensorial e interpreta de diferentes formas, né? Tem vários chega em diferentes conclusões. Exato. Né? Tem vários estudiosos que falam, né, que a nossa mente é uma macaca pulando de um galho para o outro, né? Essa agitação mental que se tem, né? Que a mente não descansa, né? Mesmo quando estamos dormindo, né? Sim. Então, por que tem tanta entrada atualmente sobre meditação, sobre controle, respiração? Porque a gente percebe que a nossa mente é uma matraca, está sempre procurando, tentando entender, tentando resolver as coisas. Sem contar todos esses estímulos que a gente tem hoje em dia, né? Sim, os estímulos ajudam bastante. E as distrações que vão estar nos alimentando cada vez mais com mais conteúdo, com mais informação. Para a gente voltar para o nosso assunto, né? O Qi. o Qi, tudo isso que a gente falou vai interferir no meu Qi de uma determinada forma? Sim. E eu posso melhorar o meu Qi ou a minha energia vital sempre percebendo tudo isso? Sim, com certeza. Porque o que é o Qi, né? O Qi é um conceito oriental que surgiu há milhares de anos atrás na China, através da observação, né? Através da observação, assim, metaforicamente, se observou que o símbolo Qi em chinês ele é um arroz soltando vapor. O que significa isso? Que eu tenho uma matéria bruta, um cereal cru, e que ao cozinhar ele se transforma
e ele solta um vapor, que então mostra a parte insubstancial do Qi, que é a energia, e ao mesmo tempo ele nutre através do cozimento e mostra a parte material do Qi, que é a história do Yin e do Yang. Né? O Yang é a energia, o Yin é a forma. E, na verdade, já falei aqui em umas outras vezes, é a história de como surge tudo, né? A gente aqui no Ocidente tem uma tendência muito material, né? A gente só vê a matéria, só aquilo que enxerga, só aquilo que existe, só aquilo que é ciência, aquilo que é comprovado, aquilo que dá resultado, né? Mas existe toda uma complementação dessa matéria que é a energia. E que ela existe, sim, e que ela é a única que nos mantém esse sopro de vida, né? Que a gente chama. Então, o Qi, para a China, é essa ideia de uma substância que é volátil, mas também pode se condensar a ponto de ser matéria, pode se diluir ao ponto de ser energia, né? E é quem faz, e ela é inseparável, né? A matéria é inseparável da energia, ela está em constante movimento, né? Por isso que a gente, sabendo que a gente tem esse sopro de vida, a gente só está vivo porque tem essa energia vital, né? A gente entende que consegue fazer com que essa energia possa nos deixar mais ou menos saudáveis, mais ou menos alegres, mais ou menos amorosos. Então, não só com relação às emoções, mas com relação ao nosso corpo físico, nosso corpo energético, a gente tem condições de fazer com que ela se transforme, ela se modifique, ela melhore. Ou ao contrário, se a gente não faz as coisas direito, sempre está com emoções ruins, raiva, tristeza, a gente acaba trancando o livre fluxo da energia do Qi e acaba gerando doenças. Isso que eu ia te perguntar agora, né? A questão das doenças, né? Sim. Algo específico no corpo, né? Seja no estômago, seja no fígado, seja até mesmo uma dor muscular, né? Sim. Eu posso fazer uma análise de que a minha energia vital, obviamente, vai estar, né, prejudicada. Desequilibrada. E aí pode existir uma forma de equilibrar e até curar essa doença? Sim. Sem o auxílio de remédio, então, através do pensamento, através do... Como é que isso funciona? Antes de falar como funciona para a gente, por exemplo, equilibrar o Qi, o ideal é entender o que ele, na verdade, como ele se forma. Acho que é assim. Então, assim, quando se unem as energias da mãe e do pai, lá no início, o pai e a mãe doam as energias para nascer um novo ser, certo? Essa energia, para a medicina chinesa, é chamada Jing, certo? E esse novo ser, ele possui, então, ele ganha uma carga que também pode ser chamada genética aqui no Ocidente, né? E que, para a medicina chinesa, a gente chama de essência. Então, todo mundo tem uma essência. É lá que ele recebe aquele pacotinho. Essa essência, ela é armazenada, para a medicina chinesa, entre os dois rins, certo? E é chamada de Yuan Qi, certo? Quando a gente nasce, o que a gente faz primeiro? Respira. Muito bem. Para os chineses, para a medicina chinesa, o Qi da respiração é o Qi do céu. Então, eu recebo primeiro a energia dos meus pais, ainda dentro do útero da mãe, e essa energia é chamada pré-natal, né? Antes de nascer. Eu vou me desenvolvendo lá antes de nascer e essa energia, então, é a minha essência. Primeira coisa que eu faço quando eu nasço é receber a energia pós-natal, que é uma energia que vem do céu, que é o ar que nós respiramos. Então, o primeiro sopro de vida que a gente tem quando a gente nasce, que é a respiração, né?
E essa respiração, então, é uma energia que é processada no pulmão, chamada Qi, certo? E é a segunda energia do Qi que a gente recebe. Em seguida, a gente precisa do Qi nutritivo, né, que eu tinha falado antes. Uma parte super importante. Uma parte super importante. Então, e aí vem a energia da terra, né? Mesmo que no início a gente receba da nossa mãe, essa energia nutritiva, ao longo dos anos a gente vai recebendo da terra. Então, a gente tem uma energia que recebe quando nasce, uma energia que recebe do céu, que é a nossa respiração, o ar que nós respiramos e que a gente respira ao longo de toda a nossa existência, né? A gente nem se dá conta que respira, né? Se a gente se desse um pouco mais de conta, se parasse alguns minutos do dia para respirar bem, ia se dar conta que essa energia, a qualidade do Qi, da energia da respiração que a gente tem, também nos cura de uma série de coisas. Sim. Muitas coisas são só porque a gente não respira direito, que é a energia do céu, é o nosso presente no céu. Então, o homem está entre a terra e o céu, né? O céu nos dá a energia do ar que respiramos, né? Também podemos dizer do sol, né? Porque a gente recebe através dos raios solares da pele. Também nos dá vida, né? Hoje está mais do que provado que a vitamina D é super importante, né? Sim. E o Qi nutritivo vem da terra, não é? Sim, essa força. Então, essa força dos alimentos que nos nutrem e que a gente deveria só se alimentar de coisas que vêm da terra para ter um Qi bom, nutritivo, saudável, né? Então, por que a gente bate tanto nessa coisa de não comer industrializado, não tomar refrigerante? Fica a dica de quem passar no Proton vai poder comer bastante coisa que vem da terra. Sim, inclusive as sopas, elas estão fazendo sucesso. No inverno as sopas são ótimas, né? Porque elas esquentam o nosso Qi nutritivo, não né? É? O nosso corpo. E se vem com raízes, se vem com, né? Que são lá na terra, né? Extremamente nutritivas. Exatamente. Então, aí a gente passa a utilizar dois tipos de energia. A energia do céu, que é a respiração, e a energia dos alimentos, da terra dos alimentos. E as duas energias se juntam no nosso corpo e fazem o nosso corpo se movimentar, né? Viver. Porque a gente precisa respirar bem para ter oxigênio, para oxigenar as células, né? As hemácias carregam, vai até a última célula lá na pontinha do teu dedão, está recebendo oxigênio, né? E elas precisam desse oxigênio para continuar vivendo. O que você acha que impede de a gente perceber tudo isso? Por exemplo, a respiração, o alimento que vem da terra, ter toda essa imagem, né, de que fazemos parte disso tudo. O que você acha que tira a gente dessa sintonia? Porque mas que é uma sintonia, sim, né? Sim. Não são todos que estão preparados para, olha só quanta coisa, né? Eu acho que a primeira questão importante é o desconhecimento, né? A falta de conhecimento. Isso é uma das coisas que eu gosto de vir aqui, né? Para poder atingir mais pessoas, para que elas comecem a pensar sobre isso. Muita gente vive, que a gente sempre fala, é um jargão, mas no piloto automático, né? Sim. Nasce, cresce, vive e morre sem nunca ter percebido nada disso. Então, acho que dar conhecimento de que é melhor para a sua saúde é o mais importante. Aqui no Ocidente, eu trabalhei bastante tempo com medicina ocidental também, né? Trabalho até hoje, mas sem essa visão oriental, a gente tem uma visão muito paternalista da saúde, né? Ou seja, se eu estou doente, eu vou para o médico e o médico que tem que resolver meu problema, bota no colo do médico, né? E isso é acultural. E muita gente faz isso, né? E, na verdade, a saúde é minha. Por que eu estou delegando para terceiros a responsabilidade da minha saúde, né? Então, é essa a visão
que a gente quer passar aqui. A responsabilidade da sua saúde é só sua. Você vai procurar profissionais que estudam sobre isso para eles te darem uma diretriz, né? Sim. Se alimente melhor, faça exercícios. Digamos que o rosário é sempre o mesmo, né? Uhum. A reza é sempre a mesma, todo mundo sabe. Só que é mais fácil, né, para algumas pessoas que não querem ter responsabilidade sobre a própria vida, sentar, entregar na mão dos profissionais de saúde e receber pronto uma receita e tomar essas pílulas mágicas e achar que aquilo vai resolver o seu problema. Nessa questão, né, a própria prevenção, como é que a gente desperta esse cuidado para que, né, que exista a prevenção e não chegue, por exemplo, a uma doença, né? Também escuto que a questão emocional ela vai interferir muito no organismo, Sim. Né? Então, como é que você acha que pode ser um caminho para, né, a gente perceber que, pô, energia vital vai, né? Ela pode aumentar ou abaixar, eu posso, enfim, me alimentar melhor, eu vou prevenir determinada doença, eu posso prestar atenção nas minhas emoções para resolver isso, para que não se torne uma crônica doença. E não vire uma doença física, né? Uhum. Basicamente através da educação, né? Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Eu acho que quanto mais informação sobre o que é saudável, o que não é, como você deve se sentir frente às suas emoções, seu corpo, seus alimentos, quanto mais a gente tocar e tocar e tocar nesse assunto, as pessoas começam a perceber que isso é importante. Esse interesse todo, você acha que é uma questão de mesmo valorizar a própria vida? Sim. Né? Tipo, eu tenho essa vida, né? Ela é única. Ela é única, especial, ela é só tua, ela é só não é de mais tua. ninguém. Exato. Então eu vou tomar, né? Ter responsabilidade perante essa vida extraordinária. Eu acredito, exato. Eu acho que a gente tem, não todos, né, mas tem muita gente que tem uma tendência de colocar no outro as responsabilidades, né? Uhum. E não só responsabilidades no trabalho, responsabilidades financeiras, responsabilidades de educação com seus filhos, mas também responsabilidades sobre a sua saúde. Terceirizar. Terceirizar, então, Sim. assim, né, qualquer é muito comum, você comete um erro, você vai tentar encontrar o culpado por você ter feito aquele erro. Você não consegue admitir que o erro foi seu. Né? Então, é a mesma linha de raciocínio. Existe uma força interna que acha que você tem que ser perfeito, que você tem que fazer da melhor forma, que você tem que se exigir tanto. Até é interessante, porque eu escrevi agora para a semana, acho que a semana que vem vai sair no jornal um artigo sobre esses excessos também, né? Excesso de saúde também faz mal, Uhum. né? Ficar procurando pela saúde o tempo inteiro, né? Então, tudo para a medicina chinesa, e eu concordo plenamente com isso, tudo é uma questão de equilíbrio, né? A gente tem que viver a vida também leve, cometer seus deslizes de vez em quando, né? Porque também ficar só preocupado com a saúde, só preocupado em ser o mais saudável, também vai fazer mal, porque é uma busca incansável, né? Uhum. E aí, em algum momento da vida, quando você se deparar com alguma doença ou se deparar com algum problema, mesmo que mínimo na saúde, você não admite tê-lo. Mas como eu fiz tudo certo? Sim. Eu comi direitinho, eu fiz exercício certinho, eu não me estresso no trabalho, isso, aquilo. Como é que isso foi acontecer comigo? Não tem gente que vem e fala assim, mas como que veio acontecer comigo? Mas não percebeu o caminho. Exato. Por quê? Porque não é nem para um lado nem para o outro, né? É um caminho leve, claro que as escolhas devem ser as mais saudáveis possíveis, mas tem que ser leve, porque senão você está também forçando a sua mente a ir por um caminho que ela vai depois cobrar também. Agora, né, quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa, né, a ver que tem um outro caminho também para seguir, a questão da mudança, né, mudança de Sim. hábito, mudança de mindset, mudança de, né,
a mudança ela é necessária, Sim, né? Então vai precisar de um certo esforço sim. para quem não está acostumado, né? Essa mudança ela pode também ser às vezes encarada como um exagero, por exemplo, né? De mudar assim completamente. Então, aí tem uma outra coisa interessante que é dentro da filosofia chinesa, que fala da dualidade, né? Uhum. E que fala exatamente que tudo é mutável o tempo inteiro. Né? Uma das únicas leis que existe, o primeiro livro da humanidade foi o I Ching, que eu já falei aqui também, que é o livro das mutações. Ou seja, tudo está sempre mudando. Você está sempre mudando. O seu ao redor está sempre mudando. Que é o maior exemplo de que tudo está mudando que a pandemia que teve agora, né? As pessoas tiveram que reinventar, fazer lives, trabalhar em casa, home office, né? Muitos ficaram desempregados, tiveram que se reinventar, né? Com outra profissão. Então, no mundo tudo está sempre em constante mudança. E se a gente acredita que não muda, a gente está errado, está enganado, a gente está sempre mudando. Então, eu não sei por que existe essa resistência à mudança, sendo que a única lei do universo, certeza, que as coisas estão sempre mudando. Sim. Né? Não, mas é que, por exemplo, na questão da vida, né? Por exemplo, Sim. você tem um hábito do refrigerante, do açúcar, né? Dessas coisas que fazem em excesso vão fazer mal para a gente, né? Uhum. Enfim, que eu estou engordando muito, ou que eu estou emagrecendo muito, não sei o que, e eu preciso mudar, né? Sim. E aí, de repente, eu decido mudar e aí vira o radical. Vira o radical. Isso Hardcore. Também tem que também, né, ter essa percepção, né? Que esse é um Então, mas aí é processo que eu vai falo, levar. porque como tudo está sempre mudando, a gente está transitando entre dois polos de uma mesma sobre um assunto, por exemplo, né? A minha alimentação, a gente transita entre dois polos, como se fossem duas balanças. Aqui de um lado eu tenho uma alimentação junk, né, extremamente ruim, e aqui eu tenho uma alimentação super, super mega saudável. E aí, se eu estou nesse caminho, para eu conseguir achar o meu equilíbrio, eu necessariamente vou para o outro caminho. Isso é também a teoria da dualidade, que faz com que eu tenha que experimentar os dois polos da mesma situação ou da mesma moeda, para então conseguir o meu equilíbrio. A humanidade invariavelmente está sempre caminhando entre dois polos. Quando ela vai para um lado, depois ela vai para o outro e ela consegue enxergar o meio do caminho, né? Que é a virtude, né? A sabedoria. Você só consegue, né, ter a sabedoria de um determinado assunto quando você vivenciou ou leu ou experimentou os dois polos, Senão você não consegue. Bom isso, né? É bom. E bom se permitir também com relação à experiência e não ficar na Então, cobrança. exato, qual que é o melhor caminho, né? Não é nem só ficar comendo hambúrguer e batata frita, e nem só também ficar só comendo as comidas mega super hiper saudáveis o tempo inteiro, procurando a que é mais orgânica, a que é mais menos isso, menos aquilo, que tem isso, tem aquilo, e aí conta caloria, e aí entra na paranoia. Entra na paranoia também. Então, esses são os dois lados, né? De uma mesma informação que me diz o quê? Que você tem que viver saudável, se alimentar de forma saudável, mas não tem mal nenhum de vez em quando você. Eu acho que você falou a questão da experiência, né? E não só, a gente está falando bastante de alimentação, não sei porquê, mas... Ti nutritivo. Estou brincando, mas na verdade, né, vão existir também outras ferramentas, né? Para mexer e para a gente trabalhar essa energia vital, né? Eu acho que as terapias, elas entram muito nesse aspecto, né? Para que eu também possa, me corrija se eu estiver errado, mas para que eu possa realmente perceber como é que anda essa minha energia vital, né? Eu acredito que a depressão, por exemplo, a ansiedade, pode interferir muito nisso, né? E aí vão ter que existir ferramentas para eu cuidar disso,
sim. e alterar O curso. o curso. E eu sempre falo numa tríade, né? Que é assim, pro equilíbrio, que é o alimento, o movimento, e se esses dois falharem, o tratamento, Tá. certo? Dentro do alimento, como eu disse... Esse aí eu vou ter que gravar e vamos colocar no Instagram. Tá, eu tenho até já o meu triângulo, né? Que eu às vezes explico para os meus pacientes o que é. Eu tenho já um triângulo que eu formo, que é o alimento, o movimento e o tratamento. Falando nisso, acabou de passar aqui no Facebook. Pede para a doutora Ana falar de novo a pirâmide. Tá. Então, a pirâmide, então, do equilíbrio, né? Alimento, movimento, tratamento. Alimento, movimento e tratamento. Isso, fui eu que construí dessa forma, de tudo que eu já li e estudei. Porque alimento, certo? Não é só a comida. Alimento é alimentar-se de coisas boas. Na janela da alma. Alimentar-se de pensamentos positivos. Respirar bem, que é importante, né? O sono, dormir bem é importante. São todos alimentos, porque quando a gente dorme, o nosso corpo se restabelece, né? Da energia. Uhum. Então, a gente precisa de um bom sono, precisa de uma boa alimentação e precisa respirar bem. Então, alimento significa me alimentar de coisas boas, quer sejam pensamentos, emoções, o próprio alimento, né? Físico, né? Nutritivo, e o ar que nós respiramos. É importantíssimo. Quanta coisa, né? Imagina no Isso dia é o ponto alimento. Tá? Movimento é, como o nome diz, movimentar o corpo, né? Então, assim, a gente precisa... a energia vital, que eu gosto também de chamar de sopro vital, que é o Qi, ele está sempre andando pelo nosso corpo, né? Talvez o Montoral possa explicar um pouco melhor sobre isso. Mas a gente ele está em constante fluxo no nosso corpo. E a gente auxilia esse fluxo de energia do Qi se a gente se movimenta. Então, se a gente está muito parado, está muito inerte, ou fica, né, coisas da modernidade, muito sentado no computador, muito sem celular. se mexer, muito celular, né, muito na frente da TV, que é o que acontece bastante, né? A gente está parado, estagnado. E essa energia, então, esse Qi, ele tem mais dificuldade de se movimentar, né? Então, eu costumo dizer uma coisa que eu acho interessante, que é assim, se a gente soubesse, então, como se alimentar bem, né, que inclui tudo aquilo que eu falei, e se movimentar de forma correta, não teríamos que seguir para o terceiro pilar, que é o tratamento, né? Então, tão assim, simples, né? Tão simples. Mas aí é que tá. Alimento e movimento dependem de quem? De nós. Da pessoa mesmo, né? E aí é que é o ponto principal, né? A gente é responsável pela nossa saúde. Sabe o que eu acho bacana? Ontem eu estava pensando, né? Aliás, ontem eu fiz vários stories ali para mencionar todos os entrevistados que já passaram aqui. E realmente me trouxe à memória, né? A gente fala de virtudes, né? De valores, de coisas que já vem, né? Parece que já vem no nosso hardware aqui na cabeça. Né? E que a gente ainda precisa ficar falando de equilíbrio e falando, né? De quanto isso é valioso e muitas vezes a gente não presta atenção, né? Eu vejo que também você fala isso bastante no seu consultório, né? Sim, muito. Porque é muito importante a gente perceber tudo isso, né? Sim, é vital, né? É vital. É vital, acho que a palavra é essa. Sim, né? Para a gente manter nossa vida de forma satisfatória. Na nossa energia, né? Para mim também foi uma assim, né? Desde a mudança aqui de Garopaba, o quanto é bacana perceber isso e o quanto que a gente realmente pode mudar, seja através da alimentação, do exercício físico, do quanto a nossa energia né, melhora, né? Exato. A disposição, a vontade de fazer, a vontade né, de viver mesmo. Pergunta para uma pessoa que parou de fumar a diferença que ela sente depois que ela começa a respirar puro. Sim. Todos falam a mesma coisa, né?
Eles começam a ter uma respiração melhor, sentir o gosto dos alimentos que não sentiam mais, sentir o perfume das flores quando passam, coisas que eles não sentiam, por quê? Porque eles estavam colocando um produto tóxico num dos principais fornecedores de energia que nós temos, que é nosso aparelho respiratório, né? Sim. Então, quando Quando você para de fumar, começa a perceber muito melhor tudo isso. imagina a consciência, então. Sim, Né? porque é movida a oxigênio também, Sim. né? Vai ampliando, vai né? ampliando. Vai ampliando cada vez mais e tudo mais. Antes de a gente acabar, porque olha, Foi? quase, estava voando. Bora, Acho que a gente estava sedento. sedento por ver. Não, estou feliz, querendo explodir de alegria. Que bom. Para a gente dar uma dica para as pessoas, né, que estão ali nos acompanhando, tanto no Instagram do Brotovida como no meu, e também aqui no Facebook, como é que você acha que, né, uma quase receitinha do bolo ali, para a pessoa entender a questão da energia vital? Eu, que fiquei meio mal há uns tempos, né, uns meses atrás, eu comecei, só esse nome, né, energia vital, e que através da alimentação poderia realmente melhorar cada vez mais, isso me despertou uma vontade, por exemplo, de saber fazer como melhorar a preparação de uma sopa, por exemplo, né? Que eu posso misturar um ingrediente com outro e realmente fazer com que essa sopa também seja funcional para o meu organismo. Sim. E vai alterar a minha energia vital. Como é que você acha que a pessoa pode começar a perceber isso? Além de tudo isso que a gente está falando. Sim, são duas coisas aí que tu falaste, né? A principal é essa, sim. Se você, o mais importante é você perceber se você quer mudar alguma coisa, se você está se sentindo mal em alguma esfera da sua vida. Cansaço também? Cansaço, não importa. Não me sinto bem, quero melhorar, é o primeiro passo. Então, se eu quero melhorar mesmo, eu vou atrás da informação e vou atrás das melhores escolhas, sim, que é o principal, né? Não só emocionalmente, mas nutritivamente e através do movimento, né? E ainda tem, claro, pessoas capacitadas, inúmeros terapeutas capacitados para te levar nesse caminho, né? Eu pessoalmente gosto muito da acupuntura, porque a acupuntura também uma arte milenária, ela acessa, que eu não consegui ter tempo para falar, sim, ela acessa essa energia vital que está percorrendo pelo corpo através das agulhas, né? E eu consigo equilibrar. Mas óbvio que tem tarefas para a pessoa fazer também, ela também tem que se ajudar, né? Senão você ajeita, por exemplo, como tu falou ali no início, uma coluna e dali 3 meses, 1 mês, 2 meses, está de novo com a mesma dor na coluna. Por quê? Porque alguma coisa está fazendo de errado, sim, né? Então, o primeiro passo é a pessoa identificar se na sua vida ela tem alguma questão que ela quer melhorar, mudar. E esse é um passo mais importante. Tem que querer, né? Tem que querer, porque o resto, ele vem, né? Eu acredito muito em sincronicidade, né? Sim. E se você dá o primeiro passo para melhora, vai começar a aparecer as respostas. Com certeza, né? O fato de, por exemplo, estar ouvindo isso aqui, sim, pode ser algumas pessoas que estão querendo melhorar a sua vida, né? Isso é interessante. E através tu me falaste também dos caldos e das especiarias e do tipo de alimento que se come, né? Também a dietoterapia chinesa é um pouco diferente, porque ela avalia não só a caloria, ou se é natural, ou se veio assim, veio assado. Ela avalia o movimento que esse alimento provoca no seu corpo. O conjunto. O conjunto, exato. Então, desde a receita até desde a ingestão. Desde a receita até o tipo de ingestão, a forma de cocção, né? É uma área inteira da medicina chinesa, que é a dietoterapia chinesa, que a Luciane que estudou mais, que faz essa... Terminou? Não. Que faz essa mudança, né? Sim. No corpo. E faz mesmo. Não faz. Eu sei que faz. É incrível essa mudança. Inclusive, eu falo lá no Brotô, né? Falei essa questão das sopas.
Inclusive, você falou também uma vez para mim, se eu não estiver errado, você fala, a sopa antes da salada, ela faz... Sim. Tem um porquê? Sim, Por quê? porque o Ti nutritivo que a gente, no estômago, né? Uhum. A gente recebe a energia do alimento, o estômago e o corpo como um todo, ele não gosta de frio. Se a gente come alimentos muito crus, muito frios, não no verão, por exemplo, que está quente, mas agora no inverno, a digestão ela vai ser mais difícil, mais demorada. E o estômago vai gastar mais energia para digerir. E isso pode afetar a tua energia vital. Se você está se alimentando para ter mais energia, você gasta mais energia para desmanchar a comida que você comeu, não tem, a conta não fecha. Então, você pode ver em qualquer, por exemplo, restaurante chinês, primeiro você ganha um miso quentinho para esquentar o estômago. E aí sim, se você primeiro toma uma sopinha, um caldinho, né? Um caldo leve, se você tomar antes de comer as saladas, você prepara o estômago para ele poder digerir melhor. Tá vendo? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Sensacional, doutora Ana. Queria te agradecer imensamente começar essa temporada com você e com todo esse conteúdo. É simplesmente fantástico.